objetivo desse estudo é avaliar a gestão do cuidado, em particular, associando as características sociodemográficas e a evolução clínica aos desfechos de alta ou de óbito. Dessa forma, nós poderemos ver aquelas variáveis socioeconômicas e clínicas relacionadas à maior gravidade ou à menor gravidade da evolução do Covid. Isso é muito importante para orientar em futuros episódios epidêmicos a melhor forma de organizar os serviços de saúde, para oferecer assistência adequada às pessoas que venham a desenvolver casos graves que requerem hospitalização. O Instituto Couto Maia teve uma importância enorme, porque foi o primeiro hospital a ser designado hospital unicamente para atender Covid-19. E como referência estadual para doenças infecciosas, nos coube uma instrução para a população sobre diversos temas, né? Sobre o uso de equipamentos de proteção individual, porque nós já tínhamos a expertise de usar máscara N95, que os outros serviços pouco usavam, usar todos os equipamentos que foram utilizados, da higienização do hospital, que foi uma coisa também que ficou com muita dúvida, e fizemos principalmente protocolos de assistência, sempre baseados no que saía, né, na literatura médica e na ciência. Nós avaliamos e colhemos dados de cerca de 2.000 prontuários eletrônicos de pacientes internados em 2020 e mais 2.000 prontuários de pacientes internados em 2021. Os prontuários eletrônicos foram acessados pelos pesquisadores a partir de um questionário que orientou a coleta de dados relativos aos dados de identificação, os dados demográficos e sociais, mas também os dados relativos à assistência, às condições clínicas dos pacientes, os sintomas mais comuns, a evolução, os exames que foram feitos, os medicamentos que foram utilizados, o tempo de internação, se houve internação em enfermaria, em UTI, se utilizou suporte inspiratório ou invasivo ou não invasivo, e como evoluiu finalmente para a alta, para a transferência ou para o óbito. Esse conjunto de dados analisados permitem identificar o perfil dos pacientes em casos mais graves e, com isso, identificar quais foram aqueles fatores que contribuíram para um desfecho mais favorável ou menos favorável. A grande maioria dos pacientes de Covid-19 internados apresentou febre, mais de 80% dos casos, dor de cabeça, em mais de 72%, tosse, dispneia, desconforto respiratório, a perda da capacidade de sentir o cheiro ou sentir o gosto das coisas. Foram frequentes também as complicações desenvolvidas durante a internação, e essas complicações, inclusive, associadas ao óbito, com destaque para a insuficiência renal aguda, o pneumotórax e para o tromboembolismo pulmonar. No geral, 40% dos pacientes internados evoluíram para o óbito, o que é um número bastante elevado, mas que infelizmente é o número que nós encontramos não apenas neste caso do hospital que nós estudamos, mas na maioria dos hospitais que já tiveram dados publicados no Brasil. Esses dados são ainda preliminares, nós estamos descrevendo os achados nos bancos de dados, dos prontuários eletrônicos. Esses dados serão analisados, buscando identificar associações entre as características sociodemográficas, idade, sexo, local de moradia, renda, condições de habitação, estado civil, etc., assim como os dados relativos à evolução clínica, quais foram os sintomas mais comuns, quais foram os procedimentos médicos utilizados, adotados, quais foram os fatores que contribuíram para um desfecho mais favorável, levando à cura do paciente à alta hospitalar, ou quais foram os fatores que, ao contrário, contribuíram para um desfecho desfavorável, incluindo o óbito. Essa pesquisa do ISC foi extremamente importante para a gente conhecer mais a doença. E os resultados que estão sendo apresentados, eles são comparáveis a outros dados da literatura, mas tem um viés dos pacientes brasileiros e dos pacientes baianos. Esses resultados podem orientar os gestores na reorganização de serviços hospitalares para pacientes graves de doenças infecciosas como a Covid-19. Tem informações que permitem dizer quais são os procedimentos médicos de saúde, de enfermagem, de nutrição, etc., que ajudaram, que estão associados
com desfechos mais favoráveis, que contribuíram para o melhor resultado, para a alta do paciente? Ou quais foram aqueles procedimentos ou aquelas condutas que acabaram associadas, estão associadas a um desfecho mais desfavorável? Então isso pode orientar desde as condutas clínicas a serem adotadas, como também pela organização dos hospitais. Qual é a proporção de leitos que precisam estar em serviço de terapia intensiva, de UTI? Qual a proporção que pode estar em enfermaria? Qual a quantidade de equipamento de suporte ventilatório que precisa ter para poder assegurar, dado aquele número de leitos, a assistência adequada? A gente sabe que a pandemia ainda não acabou e que mesmo que seja decretado o fim da pandemia, a Covid-19 vai ser uma doença que vai ainda persistir por muito tempo com a gente. E esses dados mostrados nesse estudo, eles são extremamente úteis para a gestão, não só a gestão do hospital, mas para a gestão estadual, para a gente estruturar melhor esses serviços. É uma pesquisa que produz informações bastante detalhadas que podem ajudar a organização dos serviços hospitalares.